Glória a Deus. Nós estamos iniciando neste momento o nosso programa Dialogando. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós teremos aqui um convidado especial, que é o pastor José de Barros, que está conosco nesta noite para nós estarmos aí dialogando sobre prevenção à vida do Setembro Amarelo. Amém? Então, meu querido e minha querida, eu quero cumprimentar você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? O nosso bate-papo hoje é sobre o tema Setembro Amarelo, né? E vamos falar da valorização da vida e prevenção ao suicídio, ok? Então, já quero pedir a você, meu querido, minha querida, para que você possa estar compartilhando esta live, esta programação, para que outras pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esta programação vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Nós vamos, neste momento, iniciar orando. O pastor já está aqui aguardando, está aqui na sala nos aguardando, e nós vamos estar orando para o início desta programação. E eu peço mais uma vez a você, compartilhe esta programação, sabe? Vai lá nos seus contatos, compartilhe lá com seus amigos, com a sua família. Vamos aí atingir o máximo de pessoas possíveis para estar conosco aqui nesta programação, em nome de Jesus. E se de repente também você tiver uma pergunta, faça a sua pergunta. Vamos estar aí, na medida do possível, respondendo a sua pergunta em nome de Jesus. Amém? Vamos aí estar aprendendo nesta noite com este mestre, esse homem de Deus, que é o pastor José. Amém, queridos? Então, olha, vai compartilhando aí. Vamos estar orando e nós já vamos voltar falando com o nosso convidado nesta noite, que é o pastor José de Barros, e o tema é Setembro Amarelo, valorização da vida e prevenção ao suicídio. Vamos orar neste momento, meus queridos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos porque tu és Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és poderoso, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ô Senhor querido, nesta noite tão especial, aonde com certeza o Senhor marcou o encontro com cada um de nós aqui. O nosso propósito nesta noite, Pai, mais uma vez, é estar glorificando o teu nome, é estar exaltando o teu nome, é fazer o teu nome conhecido, é dizer às pessoas que o Senhor é o Deus poderoso, que salva, que cura, que liberta. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que pode realizar todas as coisas. Ô Senhor, que nesta noite vidas sejam transformadas através desta programação. Ô Papai querido, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, ô Espírito Santo. Usa, Senhor amado, a minha vida, a vida do pastor, mais uma vez, que nós possamos ser canal de bênção nesta noite. E que através da tua palavra e desta programação, vidas sejam libertas, curadas, transformadas para a glória do teu nome. Espírito Santo, eu quero dizer a ti que a tua vontade seja estabelecida aqui neste momento, mais uma vez nas nossas vidas. Que toda a nossa vontade, que todo o nosso jeito, o nosso ego seja caído por terra. E que a tua vontade seja real. Faça aquilo que lhe aprouver. Estamos aqui para ser canal de bênção, ser usado por ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meu querido e minha querida, mais uma vez, eu quero agradecer a você que já está conosco, você que está entrando agora na programação, você está neste programa Dialogando, que tem ido ao ar toda terça-feira, às 20 horas, e também na sexta-feira, com temas realmente relevantes para as famílias, para a sociedade, para o tempo que nós estamos vivendo, amém? E como eu sempre falo, o nosso propósito aqui
é nós estarmos adorando ao Senhor, é glorificando ao Senhor, é fazendo o nome do Senhor conhecido. E o segundo propósito é trazer assuntos relevantes para você, para a sua família, informações para que realmente você possa estar por dentro, né, de tantas coisas que têm acontecido em nome de Jesus. E hoje, em especial, nós estamos aí nesta semana falando sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida e a prevenção do suicídio, ok? E eu vou, então, já estar chamando nosso amigo, nosso pastor, José de Barros, né? José Barros, que está conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos chamar aqui o pastor. Glória a Deus. Meu pastor amado, graça e paz, pastor. Graça e paz, querido. Que bom estar com vocês. Amém, pastor. Amém, pastor. Uma alegria toda nossa, a honra é nossa. E eu já quero, assim, pastor, da minha parte, agradecer, sabe, a tua bondade, sabe, o seu carinho de aceitar o nosso convite. Nós sabemos aí das atividades que o senhor tem, da correria, mas o senhor, com muito carinho, aceitou o nosso convite. Muito obrigado, pastor. Prazer é meu, pastor Daniel. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Estou aqui para compartilharmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. E para vocês que estão nos ouvindo, né? O pastor José Barros foi um dos nossos professores, né? Aqui no seminário, aqui na Batista, aqui em Araçatuba, né? Ele me deu pouco tempo, logo quando eu entrei ele já saiu, né? Mas foi um dos professores nossos aqui, né? E hoje, se eu sou o que sou, é por conta desses homens de Deus, né? Que nos ensinaram realmente a palavra de Deus e até hoje tem feito algo, tem sido relevante na minha vida e na vida dos outros também, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos então iniciar, pastor, e a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor eu brinco assim, pastor, apresentação. Eu faço uma brincadeira com meus convidados assim, quem és tu? Quem é você? Eu sou o pastor José de Barros, sou pastor da Igreja Batista da Esperança, só aqui em Pereira Barreto, já vou completar agora 22 anos de ministério, sou teólogo de formação, sou professor em letras, também formado, estou terminando agora a psicanálise. Daqui uns dias, quero ver se eu pego mais um diploma, estamos indo aí, caminhando. Paramos de estudar. Amém, pastor. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o nosso assunto aqui, como o senhor sabe, né, nossos amados também que estão conosco, né, é sobre o Setembro Amarelo, né, e como nós falamos, a valorização da vida, ok? E a primeira pergunta, pastor, que eu queria fazer para o senhor neste momento, o que é Setembro Amarelo? Olha, as suas palavras aí já expressam, né? Esse é o mês de prevenção ao suicídio, valorização da vida, uma determinação aí muito maravilhosa da psiquiatria, né, da Associação Brasileira de Psiquiatras, como também da CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que é um dos mais antigos entidades que trabalha com essa questão de suicídio. E eu creio que é muito oportuno esse momento, né, até porque o nosso país está vivendo agora uma crise por ano, cerca de 120 mil pessoas, olha o número, 120 mil pessoas vão ao suicídio por ano no nosso país. E, infelizmente, a tendência é aumentar mais ainda,
nas próximas estatísticas, infelizmente, devido também a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de incertezas, de inseguranças, com certeza o número será, infelizmente, bem maior. Meu Deus. E realmente é preocupante, né, pastor? Essa situação, né? E uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor é justamente sobre isso, né? Da estatística hoje, né? Sobre essa situação, né? A nível Brasil, né? Isso realmente é muito preocupante, né, pastor? Querido, esse índice vem aumentando gradativamente devido a muitas questões. Muitas coisas envolvem a vida da pessoa para que ela venha pensar em suicídio. As entidades que têm trabalhado com isso, entre elas, a igreja, que é uma das entidades seguras, verdadeiras, que tem ajudado também a sociedade, ao Brasil. Essas entidades como igreja, a Associação da Medicina, a CBV e tantos outros, Sim. Muitas mesmo são inúmeras, porque senão o número, infelizmente, seriam maiores ainda e mais catastróficos, mas as igrejas têm se levantado nos últimos tempos, e uma das teses que eu tenho defendido nos últimos dias é que a Igreja de Cristo precisa se preparar também para cuidar de muitas pessoas com muitos transtornos psíquicos, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com ansiedade extrema, muitas pessoas com síndrome de burnout, que já é grande, já em muitos lugares, mas borderline, e isso está se revelando e crescendo absurdamente. Então, as igrejas, eu tenho falado para os pastores, em alguns seminários e algumas lives, que as igrejas, elas vão ter que se preparar para receber essas pessoas que estão vindo e virão em números muito grandes, pessoas que vão precisar de ajuda, não só de caráter espiritual, também de caráter emocional, porque o número de suicídio tem, assim, crescido assustadoramente, pastor, assustadoramente. Sim, pastor, e é uma realidade, né, pastor? E o que a gente tem visto, pastor, nesses últimos anos, né, esse distúrbio, né, tem aumentado demais, né? E principalmente também agora, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, essa epidemia, né, tem levado muitas pessoas realmente a ter distúrbios emocionais, né? E aí, são vários, inclusive a depressão, né? Que muitas das vezes leva a pessoa a pensar realmente no suicídio. O que o senhor está falando, isso realmente é muito relevante, né? Que nós, como igreja, precisamos estar nos preparando, já devia estar preparados, né, pastor? Mas agora, com essa demanda, nós precisamos estar nos preparando, né, para receber essas pessoas e saber tratar, né, pastor? Exatamente, pastor Daniel, porque é o seguinte, a gente tem que ser consciente que a questão da depressão, ela atinge todas as camadas sociais, todos os níveis culturais, todas as pessoas estão sujeitas à depressão. Não que todos tenham, mas todas as pessoas estão sujeitas à depressão. Inclusive, né, como nós somos cristãos, eu gostaria de dar um pouco de ênfase a isso, até porque os cristãos precisam se cuidar. Crentes, cristãos também ficam depressivos. E até porque nos últimos meses, nos últimos anos, por que não dizer, no meio evangélico, a depressão tem crescido muito. E muitos pastores estão em depressão. Muitos pastores sofrem depressão, mas, infelizmente, alguns pastores adquiriram uma capa espiritual, uma forma de
dublar a si mesmo, achando que depressão se cura apenas com oração e com espiritualidade, e a depressão é uma doença. Nem toda depressão é espiritual. Então, a depressão é uma doença que precisa de clínicas, precisa de médicos, precisa de medicamento, e nós não podemos ignorar, porque a depressão é uma doença existente. As fontes pelas quais elas vêm são inúmeras. Pela perda de um indivíduo, pela própria ansiedade, pelo momento traumático, pelo momento de incerteza que nós estamos vivendo agora. Ela pode vir por questões de não realização de algum projeto, alguns planos, pode vir porque muitas pessoas faliram e estão falindo nesse exato momento, pode ser por N situações, vir a depressão. E a depressão, quando a gente entende de depressão no contexto espiritual, é opressão. Mas a depressão, ela pode aparecer. E aí, muitos cristãos, eles acham que a depressão é totalmente espiritual. E alguns até dizem que é demônios. Alguns pastores parecem que têm medo e vergonha de dizer que são sujeitos à depressão. Mas, pastor? Todos nós... O senhor está falando isso daí, e aqui na minha mente, porque isso é um tabu para a igreja, né? Porque o que o senhor está falando aí, nós já aprendemos, a gente já vem, né? Hoje eu estou com quase 50 anos, mas a gente sempre aprendeu que isso aí não é de Deus, não. Isso aí se a pessoa está assim, é porque é do demônio, né? É espiritual, né? E a gente, hoje, né, de uns anos para cá, foi entendido que isso não é espiritual. É realmente muitas vezes tem que ser tratado. Existe. Não é verdade, pastor? E muitas vezes... organizado aqui também, qualquer coisa é só falar. Não, na verdade, sim. A depressão, ela é uma situação muito delicada de se falar. Porque, assim, muitas pessoas acham... Só estou organizando aqui, pastor. Não, tá, tranquilo, pastor, tranquilo. Aí, vamos ver se vai melhorar. Vai melhorando aí que eu vou falando alguma coisa aqui, pastor. Vai arrumando aí. Bom, eu quero agradecer a você, meu querido e minha querida, né? Vocês que já estão aí. Nós já temos uma galera que já está aí conosco. Amém? Temos alguns irmãos, alguns amigos que estão conosco. Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Arichâncio está conosco, Donizete Aparecido, a Solange Cheline, amém? Deus abençoe. Adélia Rodrigues, né? Pastora Adélia, pastora Ademilson, Marinês Elias, a Adriana Oliveira está conosco, Deus abençoe. Sirlene Bocucci, Luzia Leal está conosco também. Faustina Lúcio está conosco, Deus abençoe a pastora Faustina. Xande Teófilo, meu querido, Deus abençoe sua vida, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, ok, pastor, já deu uma melhorada aí? Tá, jóia, melhorou aí também, né? Amém, melhorou, pode continuar, pastor, Tá, eu vejo o seguinte, a igreja precisa quebrar alguns paradigmas, alguns tabus, exatamente nessa área, quando se fala de doenças psicossomáticas, né? As pessoas tinham, até alguns anos atrás, a ideia que a psicologia, a psiquiatria era coisa do diabo. Isso é mentira. A psicologia é uma ciência, é uma medicina, a psiquiatria, um instrumento extraordinário para nos ajudar. E todos nós estamos sujeitos à depressão. Esse mês de setembro está trazendo uma clareza muito grande para muitas pessoas, além de quebrar tabus, paradigmas, porque, na verdade, a igreja, os pastores, em tese, eles já praticam um lado de psicólogo, um lado de psicanalista, ajudando, aconselhando, cuidando das pessoas. Casos mais agravantes,
de médio a agudo quadro, é necessário que procure um profissional. E esses profissionais hoje podem ser cristãos, existem muitos psicólogos cristãos, muitos psiquiatras cristãos, homens e mulheres capacitados a nos ajudar. E eu creio, pastor, que está na hora dos pastores quebrar esse tabu, até porque eu tenho crise, eu acredito que o senhor e tantos outros pastores também têm crise. Nós não caímos em depressão porque a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, ela nos motiva, ela nos eleva, ela nos coloca num patamar onde a fé transcende a essas circunstâncias. Mas, humanamente, nós sentimos abalo, nós sentimos tristezas. E isso é notório, a gente vê até na pessoa de Jesus Cristo, que sofreu também momentos angustiantes, sintomas depressivos, como no Getsemane, a ponto dele gotejar sangue dos seus poros e dizer: Pai, passa de mim este cálice. Então, eu vejo que esse é um tempo em que nós precisamos ter uma vida espiritual firmada na fé em Cristo Jesus, mas também estarmos abertos a sermos ajudados por aqueles profissionais capacitados também para nos ajudar. E até por isso, tá me ouvindo aí? Tudo bem por aí? Tudo bem? Amém? Tá tudo bem aí? Tava me ouvindo aí? Não, tô ouvindo normal, tranquilo, pastor. Ah, tá. E aí tá também... Bom? Legal. Aí, pastor, existe o seguinte. Então, nos referindo à Igreja de Cristo, nos referindo aos pastores, esse mês de setembro é o tempo ideal de alertar para que todos nós que precisamos procurar ajuda. É lógico que se tivermos pastores profissionais, tivermos líderes na nossa igreja, psicólogos, psiquiatras, essas pessoas serão usadas tanto na sua ciência, no conhecimento e profissionalismo, como também no conhecimento da Bíblia, né, elevando-nos a uma fé de maior maturidade para superarmos todas as crises que vierem. Mas nós não podemos ignorar, talvez a palavra hoje seria assim, não podemos ignorar que o Setembro Amarelo é uma prevenção não só para alguns, e sim para todos. Todas as camadas sociais correm risco. Sim, sim. É uma realidade, pastor. Inclusive, né, a importância, pastor, agora o senhor tocou num assunto muito importante, né, de a igreja estar preparada, as pessoas, né, inclusive, assim, nós como igreja incentivar, né, o nosso povo, somente os jovens, a estar se preparando nesta área. Exatamente. Né, vamos supor, na área da psicologia, né, para que a gente possa realmente, como igreja, estar preparado para atender a demanda que são essas pessoas. Pastor, eu uma vez falando sobre isso em uma palestra, alguém falou assim, mas eu creio em Jesus. É verdade, Jesus ele tem o poder de curar, o poder de restaurar, pela fé nós alcançamos a cura também, mas quando eu me refiro à psicologia, à psicanálise ou à psiquiatria, eu não estou tirando a fé, eu estou falando da questão pessoal, do ser humano, do homem em si, da mulher em si, porque quem não está bem não tem entendimento da fé também. E a fé, ela vai nos elevar a permanecermos firmes nas nossas curas, libertações, restaurações emocionais também, porque Jesus foi o maior psicólogo do mundo, né? Ele conhecia as pessoas não só pela aparência, mas no profundo da alma, e ele ajudou muitas pessoas por suas palavras. Como o senhor a falar do Setembro Amarelo, que está voltado a tudo isso, eu estou dando essa ênfase,
Porém, Sim, sim. jamais, Muito importante, pastor, muito importante. jamais negando que Jesus ele é poderoso para curar uma depressão, para curar qualquer tipo de transtorno. Porém, é necessário nós cristãos também entendermos que precisamos de ajuda, porque nem todo mundo sai da depressão somente com oração, né? Precisa de terapias, e as terapias têm ajudado muitas pessoas. Sim, sim, sim. Entendi, pastor. Mas, pastor, eu vou para umas perguntas aqui para o senhor, tá bom? Manda aí. Bora lá, mandar umas perguntas aqui para o senhor. E a gente está abrindo também para o nosso pessoal que está nos assistindo. Se eles tiverem alguma pergunta sobre esse contexto, eu estou pedindo para eles fazerem as perguntas também, tá bom, pastor? Ok. Ó, chegou um depoimento aqui. A pastora Faustina disse o seguinte: soube hoje de uma pessoa que tentou suicídio por ter sofrido abuso sexual na infância, por parte de alguém que a família toda confiava. Olha só, pastor. Exatamente. O pastor, nesses dias agora de pandemia, em que todos nós ficamos, né, reguardados, guardados, né, presos em nossa casa, entre aspas, nessas quarentenas, Sim. Na verdade, veio aflorar, veio à tona muitas síndromes na vida das pessoas que elas mesmas não conheciam. Veio à tona muitos sentimentos que muitas pessoas não tinham vivido, até de caráter familiar, abuso sexual, né? Também envolvendo estupro, perda de entes queridos, pessoas que vieram a pensar no suicídio, ou querer tirar a morte, porque foram rejeitados, maltratados, injuriados, né? Envergonhados dentro de casa. Às vezes a mulher por causa do marido, o marido pela mulher, filhos para com os pais e vice-versa. Por quê? Porque, às vezes, alguns traumas que as pessoas estavam usando tangentes em meios de outros meios para, como tangente, como uma fuga. Eu encontrei a palavra real aqui. Muitas pessoas estavam usando a sociedade, escola, trabalho, esporte, como uma fuga da sua realidade. E quando agora ela teve que viver dentro do contexto familiar, dentro da célula familiar, em que o relacionamento ele veio revelar quem realmente somos, então muitos transtornos surgiram. Violência que aumentou demais, violência, feminicídio, estupro, abuso sexual, violência conjugais, quer dizer, muitas pessoas vieram se revelar agora. Então, essa questão dessa menina ou essa pessoa tentar o suicídio por causa de estupro é uma coisa que nós vamos ter que aprender a trabalhar. É verdade. É verdade. E é um fator muito complicador, né, pastor? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor, pastor. Quando alguém pensa em suicídio, a primeira coisa que nos vem à mente que é depressão. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: existem outros distúrbios que podem levar a pessoa a isso? Há muitos, porque depende também de cada pessoa, do seu emocional, da sua estrutura emocional. Exemplo, tem muitas pessoas tentando suicídio porque faliram financeiramente. Tem muitas pessoas tentando suicídio porque não conseguiram terminar a sua faculdade. No caso aí da pessoa sendo estuprada, muitas pessoas pensando no suicídio porque eles perderam a perspectiva, a expectativa do futuro. Por quê? Tem muitas pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, e ele antes tinha todo um amparo que dava à sua família um conforto, que dava o sustento, e de repente ele olha, vê um filho pedir um pão e não tem, ele vê a mulher que não pode se vestir, ele vê que ele mesmo não tem como sustentar. Então são muitos motivos que podem levar a pessoa ao suicídio. Quem vai suicidar?
Às vezes, pastor, aí entra num outro critério. São pessoas também que já carregam lá da infância, lá do relacionamento familiar, a pessoa que foi traída pelo namorado, pela esposa, pelo marido, que perdeu o valor de si mesmo. Então, são pessoas que tendem a pensar no suicídio. Logo, Sim. tem a depressão, né? A ansiedade extrema, e a pessoa entra aí, por exemplo, numa síndrome de borderline, que a pessoa vai perder a sua personalidade, ela vai perder a sua identidade, ela vai perder funções reais, ela começa a divagar nos seus sentimentos, ela perde o humor, ela fica com irritabilidade intensa, uma ansiedade intensa. Ela acha que ela não tem mais problema, aliás, não tem mais solução, e aí ela vai pensar no suicídio. Por quê? Porque nem todas as pessoas elas sabem lidar com conflitos interiores. E eu vou abrir um aspas pelo seguinte, eu vou contar uma experiência. Tinha um À casal, vontade, pastor. E o casal é o seguinte, enquanto ele trabalhava e ela, então eles se encontravam à noite, os fins de semana. E ele, todo fim de semana, ou ele ia jogar futebol, ou ele saía com os amigos, ela também. Então, ele não tinha um convívio tão íntimo. Quando, agora, nessa quarentena, o que aconteceu? Essas fugas, essas tangentes que eles tinham de burlar os seus problemas, não tinha como, então eles tiveram que confrontar. E eles, por não saberem enfrentar os conflitos pessoais e os conflitos do relacionamento, além de pensar na separação, pensaram também, um deles, esse homem, no suicídio. Tipo assim, eu não tenho mais motivação de viver, já que eu não consigo resolver um problema conjugal e um problema financeiro. Então, meu Deus. Resumindo, são muitos motivos que podem levar o homem a pensar no suicídio. E ainda vou acrescentar aos pastores. Por que tantos pastores pensando em suicídio? É muito simples. São pastores que têm aí 1, 2, 5, às vezes até 30 anos de ministério, e de repente ele olhou na sua igreja e viu que as portas se fecharam. E ele não tem um outro sustento, ele não tem uma outra profissão, ele estava tão focado naquilo que ele perdeu a sua estabilidade emocional. Então, às vezes, ele perdeu tanto controle. Por quê? Porque quando falta, primeiro tem que vir Deus. Mas o dinheiro, pastor, o dinheiro é de Deus também. O dinheiro sustenta. Com certeza. Falta dinheiro, falta equilíbrio para muitas pessoas. E muitos pastores, quando viram que fizeram do seu ministério, não estou falando da fé em Cristo, do seu ministério, a única razão da vida, o que aconteceu? Agora, com a pandemia, veio fechar as portas, as pessoas não estão indo para a igreja, veio o suicídio e muitos abandonando, caindo em extrema depressão. E é natural. Pastor, é natural um pastor cair em depressão. Eu já cuidei de N pastores com depressão, com crise de pânico, que em seguida vem as crises de pânico. Pastor que chegou em crise de pânico tão forte que só de pensar em pregar dava até desinteria. Meu Deus! Então, há muitas razões para que a pessoa pense no suicídio. Então, não é só não cristão, todas as pessoas estão sujeitas. E nós, mesmo tendo Cristo, se não estivermos firmes, arraigados na fé, fundamentados na palavra, nós podemos sofrer danos muito grandes. Sim, sim. E é interessante, pastor, nós estamos aqui trocando de câmera, uma está numa cama na outra, mas então a gente vai entender que realmente, pastor, como o senhor falou aí, né, Essa câmera está sem voz. Perdoa. Agora Me perdoa, sim. pastor. Então, que nós estamos usando duas câmeras aqui, às vezes vai para uma e volta para outra, e essa aqui estava fechada. Mas então, como o senhor falou, não é só a depressão em si que pode levar a pessoa a cometer isso, né?
Porque a pessoa ela pode fazer, como o senhor explicou agora, ela pode ter esse desejo sem estar depressiva, né? Só mesmo com os problemas causados, né, no dia a dia, como o senhor falou, né? E nós precisamos ficar muito, muito atentos realmente a isso. Mas, pastor, tá muito bom a nossa conversa aqui, viu, pastor? Tá muito bom. Agora sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que nós podemos abordar uma pessoa que ela está com esse pensamento, né, de suicídio? Como abordar alguém que está com esse pensamento, pastor? Essa pergunta aí, ela tem dois critérios. Agora o senhor está sem som, pastor. Seu microfone agora. Eu que fiquei sem som? Deixa eu ver. E agora? Sem som? Não, melhorou. Tá bom. Pode falar. Ó, tem dois critérios para nós. Se nós olharmos para o lado espiritual, para abordar uma pessoa dessa, você tem que chegar com um conhecimento bíblico, mostrando verdadeiramente a razão da vida, que é Jesus, mostrar Jesus que ele é capaz de dar uma nova vida, uma nova história para essa pessoa, e essa pessoa que for abordar, ela tem que ter um conhecimento e uma forma de aconselhamento muito eficiente, porque resgatar uma pessoa que já entrou nesse quadro é muito difícil, a não ser que você tenha muito conhecimento, mas não é impossível. Você pode orar, você pode ensinar a palavra e trazer a pessoa um conhecimento, uma experiência profunda com Jesus Cristo, para que ele entenda a razão de viver. Sim. Do outro lado, você pode abordar ele com um conhecimento técnico, com um conhecimento profissional, como um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, e o psiquiatra ele vai usar medicamento, que é o único que pode medicar, né? Porque aí ele vai passar os remédios adequados, só o psiquiatra pode, mas o psicólogo, o psicanalista, ele vai trazer essa pessoa à realidade e enfrentar as suas fraquezas, os seus traumas, os seus problemas, mostrando que ele é maior do que seu problema no momento, e tentar resgatar essa pessoa de todas as formas, em simples palavras, é dizer, trazer essa pessoa a motivação da vida, a motivação da vida. Mostrar para ele que essa abordagem é por amor, é porque que o ama, e mostrar que todas as pessoas, elas têm em sua volta alguém que o ama. Então, trazer, resgatar essa pessoa com amor, com carinho, e motivá-los a enfrentar a sua realidade. Sim. Pastor, e é interessante, e a gente está falando aqui hoje de um assunto que para a igreja é alguns tabus. Uma das coisas que o senhor falou aqui agora a importância de nós, como vamos por pastores e igrejas, é entender a necessidade, muitas das vezes, dependendo do grau, da situação que a pessoa está, procurar ajuda, né? Levar um profissional, né? Porque tem muitos ainda que acham que não precisa, né? Nós cremos na oração, nós cremos em Deus, cremos no milagre, né? Mas é muito importante também, como o senhor está falando, nós como pastores, líderes, entender a necessidade, muitas vezes, dependendo da situação, procurar ajuda, não é uma realidade, pastor? Exatamente, querido. É isso que a igreja precisa entender. Por quê? A igreja ela se fechou muito para o contexto da realidade do mundo, entendeu? A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas Jesus vai dizer assim, eles estão no mundo, eu não quero que eu tire do mundo, mas livre do mal. E nós temos realidade, pastor. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas familiares, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas de administrar, porque é aquela coisa, antigamente um pastor, e embora esses são princípios, orar, ler a Bíblia, orar, ter sua devocional,
o seu relacionamento com Jesus, a sua identidade com Cristo, a sua comunhão, isso é necessário para qualquer homem de Deus, mulher de Deus, pastor, indiferentemente. Agora, sim. também é necessário, e está se abrindo o leque, que os pastores também busquem conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes, quando se falava de cuidar de pessoas, e eu cheguei a ver cenas de pessoas pegar pessoas depressivas e derramar 1 litro de óleo em cima, e bota a mão, aperta, repreende, sai, amarra, sapega, espada, queima. Meu Deus! Eu não sei se você chegou a ver isso, e Sim, você sim. tem um pouco mais de experiência, olhar e falar assim, o problema dessa pessoa não é isso. Tá, Sim, tudo bem, o diabo se aproveita das fragilidades, ele se aproveita da depressão, ele se sim, aproveita quando nós nos achamos pequenos, nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, tudo bem. Mas como uma pessoa emocionalmente abalada, uma pessoa uma pessoa desequilibrada, como ela vai ter também uma vida boa espiritual? Então, ela precisa de ajuda de alguém que possa encaminhá-los na fé em Cristo Jesus e também usar terapias que tire a pessoa do quadro suicida, do quadro depressivo, do quadro do desânimo, até porque quando a gente fala de cura e libertação, uma das áreas que nós abordamos é o emocional, é a alma. E nós sabemos que a alma é o centro de todas as emoções. Todos os sentimentos estão na alma. E quando nós pregamos cura e libertação, nós pegamos para a alma. Então, a Bíblia dá esse respaldo. Porém, tem situações que não é espiritual, né? Então, eu já vi muitos casos como este, e a pessoa chegar e discriminar a pessoa que está em depressão e falar, não, isso aí é demônio, isso aí tem que repreender, tem que amarrar, sapecar e fazer aquele monte de coisa, quando na verdade, o afeto, o amor, a restauração do casamento, a ajuda do marido, a ajuda da esposa, terminou tirando a pessoa desse quadro, entende? Eu posso falar isso com grande conhecimento, porque a minha esposa, ela ficou 11 anos com depressão. E foi uma ajuda da doutora Érica, que é uma psicóloga, e também eu fui orientado, ensinado, e eu fui uma das principais pessoas a ajudar na cura da minha esposa. Eu orava, eu intercedia, mas eu tive que fazer o meu papel. Então, a igreja, ela precisa também olhar para isso. E outra, pastor, eu também abordo ainda nesse assunto que a igreja precisa se preparar porque nós estamos com uma geração de adolescentes que vão precisar de uma forma intensa de pais espirituais, homens e mulheres orientadores, porque os adolescentes estão em crise emocional, sem saber que direção tomar, para onde ir. Então, imagina a igreja precisa se preparar melhor para a demanda que nós vamos ter em breves dias. Sim, sim. E tem uma história, pastor, que alguém estava nessa situação, né? Aí chegou aí alguns pastores falou, não, ele tá com demônio, vamos expulsar, isso é demônio e tal, e começaram a expulsar. E aí perguntaram, da onde você vem, né? Aí a pessoa, agora eu vou inventar aqui uma cidade, falou, não, eu tô vindo lá do Paraná, né? Falou, mentira, você veio do inferno. Sabe? E não tinha nada a ver com uma possessão demoníaca, né? Era uma situação que a pessoa estava passando, um quadro de depressão, e eles querendo expulsar, dizendo que era demônio. Eu conheço muitas pessoas que elas têm transtorno bipolar, elas têm transtornos emocionais, e que elas precisam, além do milagre de Jesus, que isso é indiscutível, Jesus pode curar a hora que ele quiser e de qualquer doença, qualquer enfermidade,
Sim. Mas nós também vemos muitas pessoas que, quando o pastor diz você precisa procurar um profissional, as pessoas nem acreditam no pastor. Eu tenho caso de pessoas que saíram da igreja porque queria que eu fizesse um milagre, lógico, em nome de Jesus na vida da pessoa, quando, na verdade, o problema dela não tinha nada a ver de espiritual, né? A pessoa, ela tinha crise de pânico e ela tinha também um problema de epilepsia e as pessoas queriam que fosse tratado apenas com oração. E quando o senhor orasse e a pessoa ficasse boa. Eu sei que Deus pode fazer isso, indubitavelmente. Porém, nós orientamos que precisaria de ajuda profissional, saíram da igreja, porque disse, esse pastor não tem Deus, esse pastor não crê em Deus. Quando, na verdade, é sabedoria, né? Sim. Muito interessante, pastor. Uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor é a respeito da fé, né? Como a fé, a fé em Deus, logicamente, ela pode ser relevante, muitas vezes, na vida de uma pessoa que está nessa situação, pensando em suicídio, acabar com a sua vida. Como que a fé em Deus pode ajudar essa pessoa, pastor? A fé, ela é inexplicável. A fé, ela é sobrenatural. E a fé, ela não é palavra, ela é vida, ela é experiência. Tanto é que Hebreus capítulo 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam. Porém, a fé, pastor, nesse quadro, ela tem que ser colocada em prática, né? Por quê? Porque a fé, ela pode curar, e a fé, quando a pessoa adquire a fé, e ela entende o que é a fé, e ela coloca a fé em prática, ela traz à existência o que não existe, tanto de caráter emocional e espiritual. E óbvio que aí, no caso da fé, ela traz primeiro o espiritual para dentro de si, crendo na habitação do Espírito Santo na sua vida, crendo na palavra de Deus na sua vida, e em consequência, ela vai rompendo as barreiras, ela vai rompendo as circunstâncias pela fé que ela vai colocar em prática na sua vida. Então, a fé é fundamental também nessa cura de depressão, quando a pessoa entende em quem ela crê, no que crê e como crê. Por quê? Não adianta eu dizer, você tem fé, e não fazer essa pessoa praticar a fé, ela simplesmente ela vai ficar como uma marionete. Ela vai ficar totalmente dependente de alguém, de algo, de um culto, e ela não rompe dentro de si. Porque a fé, ela tem um contexto motivador. Jesus, ele diz assim, ó, se você tiver fé, olha só a dimensão, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte e mudará de lugar, e ele mudará de lugar. Quer dizer, quando vive a fé, ela te motiva a você transcender a qualquer circunstância da vida. Aí pode ser enfermidade, pode ser finança, pode ser casamento, ministério, igreja, qualquer coisa. Porque a fé praticada, ela gera frutos. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, fé sem frutos é mera fé. Agora, quando você vive uma fé genuína, você vai fazer com que ela brote e ela cresça e venha produzir frutos concernente àquilo. Então, por exemplo, quando você fala assim, se você tiver fé, você vai ser curado, porque olha só, todas as pessoas, digo, 90% das pessoas que Jesus curou, fez milagre, o que ele disse para elas? A tua fé te curou. O que quer dizer? Verdade. Antes do milagre, a pessoa já tinha despertado. O milagre da fé acontece primeiro em mim. A realização é de Cristo, mas a disponibilidade pela fé é minha. Aquela mulher mágica é um grande exemplo. O marido dela gastou todo o dinheiro com ela durante 12 anos. Mas ela me veio à mente agora. Olha só, quando ela creu, ela colocou em prática. O que ela fez? Ela creu, foi lá e tocou em Jesus. Se ela não tivesse tocado em Jesus, ela tinha morrido. Mas
como ela creu e exerceu a fé, Jesus diz, opa, alguém me tocou. Saiu de mim poder, saiu virtude. Então, a fé sem obra, ela é morta, como diz o Tiago, né? E como diz o apóstolo Paulo, fé sem obra é morta e obra sem fé também. Então, a fé, pastor, ela pode curar, sim, qualquer tipo de enfermidade, mas começa dentro de mim. Sim, muito importante, pastor. Pastor, tem uma pergunta aqui de o pessoal que está nos assistindo. Perguntou o seguinte: a crise de ansiedade pode levar à depressão? Meu Deus, é uma via reta, é um caminho sem curva para a depressão, porque a ansiedade nada mais é do que você querer que algo aconteça antes da hora. A ansiedade, ela antecipa sentimentos, ela antecipa tudo. E quando você entra no quadro de ansiedade, você começa a jogar no seu organismo um monte de adrenalina, um monte de hormônio, que quando você não consegue realizar dentro do prazo da tua ansiedade um projeto ou alguma coisa, vem em seguida o quê? Frustração, desânimo, angústia, medo, e você se entrega ao desânimo e à depressão. Então, a ansiedade é uma via sem curva para a depressão. Por isso que Jesus diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Né? Nada. Que a vez de comer, beber, vestir, e depois lá ele vai dizer em Filipenses que toda a vossa ansiedade seja colocada diante de Deus, o que você deseja na sua petição, que volta lá na fé ao mesmo tempo na ansiedade. Agora, a ansiedade, pastor, é muito delicado, porque todo mundo tem ansiedade. Tem ansiedade, é verdade. Principalmente agora, com gel na mão, álcool gel na mão, lá fora, e entra um de cada vez, aquilo vai te gerando ansiedade. É verdade. Se você não souber controlar a ansiedade, você cai numa depressão, por isso existe a medicina, os psiquiatras, que têm remédios que vão ajudar você a controlar essa ansiedade. Sim, sim. Muito importante, pastor. Enquanto o pastor toma uma água aí, eu quero mais uma vez falar com os nossos internautas, você que está nos acompanhando, você que está conectado conosco, que Deus abençoe a sua vida, né? Temos aí alguns amigos, a Estela Maria entrou agora também, Deus abençoe a sua vida, você está conectado no programa Dialogando, né? Tem mais pessoas aqui, vamos lá, Nilzere Pinheiro, Daniel Creuza, o Amadeu, o pastor Kim também está conosco, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você está conectado no programa Dialogando, e nós estamos falando nessa semana, né, sobre o Setembro Amarelo, e hoje eu estou dialogando com o pastor José de Barros, louvado seja Deus, e o tema é valorização da vida e prevenção ao suicídio, ok? Então está muito bom a nossa programação, o pastor José de Barros é uma bênção, é um homem bem assim instruído, louvado seja Deus, amém? E que você possa, de alguma forma, ser abençoada. Esse é o propósito do nosso programa, né? Como eu sempre falo, primeiramente, glorificar a Deus, e segundo, falar de assuntos relevantes para as famílias, para as pessoas, em nome de Jesus, amém? E compartilha aí esta live, comente alguma coisa para a gente saber que você está aí, e se de repente você tiver também uma pergunta, dentro do contexto que nós estamos falando aqui, sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão, sobre a valorização da vida, faça uma pergunta aí, tá bom? E na medida do possível o pastor vai estar respondendo, ok? Vamos voltar com o pastor, então? Pastor, como podemos ser importante para alguém que está pensando em suicídio? Como que eu posso ser importante e relevante para alguém que está pensando no suicídio? Mostrando amor, dedicação,
tempo, um relacionamento verdadeiro, porque uma pessoa que está pensando no suicídio, ela já está com a mentira lá no ambiente que ela perdeu o valor da vida. Então, quem se aproxima dessa pessoa, ela tem que ter um valor relevante para mostrar a sua vida para esta pessoa como uma grande motivação. Essa pessoa que se aproximar, ela tem que ter muita vida exalando para que esse que está pensando no suicídio queira viver como ele, queira o imitar. E aí a gente leva para o lado espiritual, como a Bíblia ensina, nós temos que ter o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, a identidade de Cristo, para que a pessoa, ao se aproximar de nós, além dela ver Jesus, ela gere em nós confiança. Sabe por quê, pastor? Essa pessoa precisa de alguém que gere no interior dela confiabilidade. Se essa pessoa não conseguir gerar essa confiança no coração, não vai resolver. E por quê? Porque somente argumentações e falácias não vão ajudar. A pessoa pode se aproximar desta pessoa. No quadro que o senhor me perguntou, tem que ser uma pessoa que se aproxime, mostre amor, carinho, dedicação, e essas pessoas precisam ser ouvidas. Uma certa feita, uma moça ia cometer o suicídio e Deus me colocou diante daquela moça e eu procurei conversar com ela e o que ela queria era, na verdade, dizem-se que toda pessoa que quer cometer o suicídio, ela está querendo uma oportunidade de viver. Assim é dito. Então, aquela moça, eu perguntei para ela por que ela queria fazer aquilo, e eu mostrei que eu estava interessado no assunto, que eu me importava com ela, eu falei da importância dela, e quando ela jogou tudo para fora, e ela terminou confiando na minha pessoa, durante alguns meses que nós fizemos terapia, hoje ela é uma grande obreira na igreja, mãe de filhos, cheia de vida e fala de vida para os outros. Glória a Deus, pastor. Quem fosse aproximar de alguém que está com a mente levada a isso, mostre confiabilidade, porque ela precisa de alguém de confiança, alguém que ela abra o coração e saiba que essa pessoa vai acreditar no que ela fala. Até porque, vou falar uma coisa muito séria, pastor. Quando a pessoa está nesse nível, o que ela fala é verdade dela. Então, não desmereça, entendeu? Não desmereça. Ouça-a, sem desmerecer, porque ela está falando do que sente. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, que é isso? Isso aí é coisinha boba, isso daí eu já passei por isso e superei. Você, ela não. Ela está pensando em suicídio. Porque, para mim, o caso dela não é grave, mas para ela é o suficiente para pensar na morte. Conseguiu entender? Pastor, muito forte, muito forte. Eu tive conversando com uma pessoa há poucos dias agora, e ela me relatou justamente isso, né? De ela estar com um problema de depressão, e a família não acreditar, achando que era uma coisa boba, achando que era frescura, e infelizmente muitos ainda o acham assim, pastor. Não. Sabe? Mas como o senhor falou agora, né? Mas eu também tive esse problema. Isso é um problema seu. Você teve, não ela. Ela não é você. Né? Então, muitas das vezes, as pessoas encaram como uma frescura, como uma pessoa fraca, sabe? E chegam até a falar algumas coisas que a pessoa jamais vai confiar nela. Exatamente. Pastor, nunca desfaça do sentimento de ninguém, principalmente nessa área. Se nós temos que repreender a altivez, se nós temos que repreender e ensinar sobre o orgulho, se nós temos que ensinar as pessoas a ter controle para que não extravase pecaminosamente os seus sentimentos, nós também temos que respeitar os sentimentos dos mais fracos.
Por quê? Porque se a pessoa chega num quadro de depressão e de síndrome de pânico e do pensamento de suicídio, é porque realmente esse caso é grave para ela. Com e certeza. Isso é uma faixa etária, tá, pastor? Principalmente crianças e adolescentes, que as pessoas olham para o adolescente e falam assim, isso daí é coisa de adolescente. Exatamente. São crises emocionais. E crises precisam ser cuidadas. Criança também pode ser afetado psicologicamente e emocionalmente, que nem no caso da menina estuprada, que eu conheço muitos casos de menina que foi estuprada quando criança, que não conseguiu casar, que terminou indo para outros sentidos e escolha de outras sexualidades. Por quê? Sim. Porque para ela era um problema. E a gente tem que respeitar, não importa a faixa etária, o que importa é que quem vai cuidar precisa ter experiência e respeitar. Porque esse é um mal do cristianismo, viu, pastor? Tudo é o diabo, tudo é o diabo, expulsa, sai, é sentimento. E Jesus respeitou o sentimento. Sim. Jesus, a mulher samaritana, ele respeitou aquela mulher. Ele não tratou ela como uma prostituta. Ele perguntou para ela quem era o marido, ela foi relatar para Jesus. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que aprender a respeitar isso daí. Porque quem está doente sabe aonde está doendo. Sim, com certeza, pastor. Bom, esse assunto é demais, é muito forte, pastor. E olha assim o que o senhor está falando, pastor. Nós, como igreja, pelo amor de Deus, entenda as pessoas. Entenda as pessoas. Não vão julgando por causa disso, por causa daquilo. Tenta entender o porquê ela está daquela forma. Sabe, muitas vezes, pastor, até na questão mesmo de escolhas de sexualidade, muitas vezes alguma coisa levou a pessoa a isso. Sabe? Então, nós precisamos entender isso, pastor. Não é verdade? Sim. Sabe, não vamos dizer, falar, não, isso é o diabo, e muitas vezes não é. A gente pode até fazer uma palestra outro dia sobre essa questão da sexualidade, porque a gente fica muito amplo, se a gente abrir esse leque não para mais. Aí não para mais, né? Mas na verdade é assim, pastor, os transtornos psicossomáticos, os transtornos que as pessoas têm, para elas é uma grande realidade. Então, a gente não pode menosprezar. Temos que saber respeitar. Porque chega na nossa igreja pessoas que chegam pulando, agitando, alegre, com a autoestima lá em cima, voando. E tem aqueles que chegam na igreja de baixa autoestima, ele chega desanimado, ele chega frustrado. Então, essas pessoas precisam de muito cuidado. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Então, elas não podem discriminadas nem menosprezadas. Elas têm que ser consideradas. Sim, com certeza, pastor. Pastor, nós já estamos indo para o final do programa, pastor. Pena, né? Passa muito rápido, né? É 1 hora a gente faz, passa muito rápido, pastor. Olha, mas eu gostaria que o senhor ministrasse uma palavra aí, em rápidas palavras, direcionada assim, a alguém que neste momento está com esse pensamento, sabe, pastor, de dar cabo na sua vida, de suicídio. Eu gostaria que o senhor ministrasse uma palavra não tem como falar muito, né, pastor, mas assim, bem objetiva e bem sucinta. Olha, eu ficaria com João 10:10. Amém. A Bíblia fala, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. A gente vê dois propósitos aí. O diabo veio para destruir, para roubar e para matar. E esse é o papel dele. A Bíblia fala que ele veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele vai dizer, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Amém.
Primeira coisa é você entender que em Jesus há vida. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a tua vida, ela é tão importante, mas o valor da sua vida é tão grande, é tão imensurável, que Deus deu o seu único filho para morrer por você. Então, a primeira coisa é assim, a tua vida é tão valiosa, tão preciosa, que ouro, prata, diamantes não compra. Somente o sangue de Jesus consegue comprar a sua vida. O diabo veio matar, roubar e destruir, que são esses sentimentos. Então eu deixo essa palavra. Se você ainda não entendeu o valor da sua vida, olhe mais ao seu redor. Porque não existe ninguém que não seja amada. Talvez você não é amado ou amada por alguém tão próximo como marido, esposa, pais ou filhos ou familiares, mas sempre tem alguém que nos ama, que estende as mãos, que tem uma palavra de amor e de carinho. Então valorize a vida, porque tem muita coisa para a gente caminhar, e Deus é um Deus de vida. Vida é novidade, vida todos os dias. Por isso que Lamentações de Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, quer dizer, Amém. a nova vida. A minha esposa, ela me ensina muito quando ela sempre diz assim, calma, meu bem, a cada dia basta seu mal, amanhã é um novo dia, uma nova história. Eu deixo essa palavra para o seu coração. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, que bênção, que bênção. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, depois eles podem estar falando alguma coisa também, mas foram tremendamente abençoados, né? Por esse dialogando, por esse bate-papo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando agora, neste momento, na vida de alguém que estava com esse pensamento, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse nosso diálogo, né, norteou a vida de alguém nesta noite, em nome de Jesus, amém? E a partir de hoje, você vai viver em novidade de vida. Aproveite a vida que Deus tem para você. Goze da vida que Deus tem para você. E Ele só tem o melhor, em nome de Jesus. Amém, pastor? Eu que agradeço, pastorzão. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Prazer a todos que estão nos ouvindo, aos irmãos da nossa igreja, da sua igreja, aos pastores. Um abraço, meu carinho. E estamos aqui à disposição, tá, querido? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Pastor, amém. Aguarda só um minutinho aí, que eu vou terminar o programa e já falo com o senhor já, tá bom? Mas não sai daí não, fica aí. Tá bom. Tá bom? Ok. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês estar conectados conosco nesta noite, nesta programação, que foi, olha, muito especial. Pastorzão, ele é uma bênção, louvado seja Deus. Pastor José de Barros é uma bênção, louvado seja Deus. E se de repente você está passando por algum problema, nos procure, ok? Entre nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, sabe? Fale conosco, nos procure, e nós, na medida do possível, nós vamos estar ajudando você, encaminhando você, em nome de Jesus, amém? Mas olha, eu quero estar perto de você, nós queremos estar perto de você, ok? Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que Deus abençoe a sua vida, e na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui também, já temos aí alguns convidados para estar conosco, e na sexta-feira vai ser mais de um, nós vamos fazer uma mesa, e vamos falar também sobre esse assunto, em nome de Jesus, ok? Gente, nós estamos encerrando o programa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pastor José de Barros de novo, e ele vai estar fazendo uma oração, vai estar dirigindo uma súplica, e nós vamos, então, estar encerrando a programação desta noite, em nome de Jesus. E, olha, eu vou falar mais uma vez, eu aguardo você na próxima sexta-feira, às 20 horas, com esse mesmo assunto, com esse tema, Setembro Amarelo, ok? Falando sobre a valorização da vida e prevenção do suicídio, e dizendo que Jesus, ele tem vida
e vida com abundância para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos chamar o pastor José de Barros. Pastor, faça uma oração para nós estarmos encerrando, uma súplica. Amém? Vamos orar. Amém. Querido Deus, obrigado, porque de uma forma extraordinária o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias. Nossas simplicidades, nas nossas fraquezas. Aleluia. O Senhor diz que sou em nós, nas nossas fraquezas. Mas eu quero pedir ao Senhor por todas as vidas que nos ouviram e que ouvirão, que aqueles que, meu Deus, perderam o sentido do valor da vida, venham a ter uma experiência contigo, Deus, e veja que viver em Ti é a maior alegria, que viver em Ti é ter vida não só aqui, mas uma vida eterna, uma vida perfeita, uma vida de abundância, em amor, graça e alegria. Por isso, Pai, eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Continua aguardando aí, pastor, em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Até sexta-feira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau para vocês todos. Tchau, tchau.